vamos falar sobre desenvolvimento sustentável na tecnologia da informação. Desenvolvendo soluções sustentáveis na tecnologia da informação. Tópicos abordados. Green IT. O que é? Fundamentos de sustentabilidade. Consumismo versus modelo circular. Neutralidade de carbono. Práticas de TI verde. Green IT, ou TI verde. A TI verde é uma área da tecnologia da informação focada em minimizar o impacto ambiental negativo, maximizando a eficiência energética e a economia dos equipamentos eletrônicos. Um exemplo simples é a economia de impressão de documentos, que podem ser compartilhados de forma eletrônica, e-mail ou outros aplicativos. Ou caso precise ser impresso, podemos diminuir a fonte ou imprimir em frente e verso. Outro exemplo prático é o uso de servidores virtuais, que reduzem a necessidade de hardware físico e, consequentemente, o consumo de energia e gastos com manutenção. Fundamentos de sustentabilidade. Sustentabilidade é suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Esse é um conceito da Organização das Nações Unidas em 1887. E como que ele se aplica à tecnologia? Na TI verde, isso pode ser visto na prática através do uso de equipamentos reciclados ou de baixo consumo de energia, na promoção de práticas de trabalho que reduzam o desperdício, que atinge um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que são os ODS. O ODS 12, ele versa sobre consumo e produção responsáveis. A TI verde visa diminuir os impactos ambientais junto à tecnologia da informação. Glocal. O que seria o conceito de glocal? Glocal é a ideia de pensar globalmente, mas agir localmente. Vamos voltar ao exemplo das impressões? Ao diminuir o uso de impressões, estamos contribuindo para uma menor extração de recursos naturais. Uma ação local, mas de alcance global. Podemos dizer que é uma ação local. Na TI verde, isso pode ser aplicado através de implementação de práticas sustentáveis em nível local, como a reciclagem de equipamentos de TI, que tem um impacto global positivo. Consumismo versus modelo circular. São dois modelos econômicos, vamos falar sobre eles. O consumismo, especialmente na indústria de TI, pode levar a um grande desperdício de recursos, porque a gente fica sempre de olho na atualização, em novos equipamentos, e muitas vezes nós trocamos de equipamento sem a devida necessidade. Já o modelo circular, ele visa um bem de consumo mais durável e que possa cumprir alguns padrões de ecologia. Existem empresas que apresentam uma espécie de selo ecológico, como o padrão 14001, padrão ISO 14001, que é o ISO da sustentabilidade. A Microsoft visa implementar um programa de zero desperdício até 2030. Tudo que for produzido não pode gerar resíduo. Na prática significa assim, caso ela esteja fabricando algum equipamento físico, vamos dar um exemplo, o videogame Xbox. Na produção do videogame Xbox, os fios, os plásticos que sobrarem para a produção de uma unidade têm de servir de matéria-prima para a próxima unidade. É a política do desperdício zero. Neutralidade de carbono. A ONU definiu metas para que os países possam atingir uma neutralidade de carbono. E como que isso se aplica à TI? A neutralidade de carbono refere-se à realização de um balanço de emissões de carbono zero. Isso pode ser alcançado na TI através da utilização de energias renováveis, como a solar ou a eólica, para implementar os data centers. Podemos até simplificar. Nós podemos reduzir o custo de energia, verificando o uso dos equipamentos. Aquela impressora que você não está utilizando, ela pode ser desligada da tomada, gerando assim uma economia de energia. Agora, um dos fatores fundamentais em TI verde é o uso de computação em nuvem. Vamos ver por quê? A computação em nuvem, quando utilizada corretamente, está aí destacado e grafado. Por que de quando utilizada corretamente?
Qual é a ideia da nuvem? A ideia da nuvem é você guardar as suas informações com um serviço especializado e terceirizado, vamos colocar nessa palavra. Você não vai ficar centralizado na sua empresa lá, o seu servidor. Você vai colocar na mão de empresas especializadas que vão proporcionar para você uma maior segurança. Como que se usa corretamente? Ao fazer uso da nuvem virtual, eu tenho que guardar apenas aqueles arquivos que sejam úteis, eu tenho que evitar o uso de arquivos duplicados, porque isso tudo gera espaço. Gerando espaço, gera também recurso físico. E embora não esteja aplicando esses recursos físicos na minha empresa, eles estão sendo aplicados nos data centers da minha nuvem. Então, eu não estou agindo ecologicamente dentro dos princípios da TI verde. Qualquer economia de recurso é uma economia ecológica que podemos aplicar. Então, pode ser uma ferramenta poderosa para a TI verde. Ao mover os dados e aplicações para a nuvem, as empresas podem reduzir a quantidade de hardware físico necessário, economizando energia. Além disso, muitos provedores de nuvem estão comprometidos com a sustentabilidade, utilizando energias renováveis para alimentar os seus data centers. E fica aqui então uma conclusão desse nosso pequeno estudo sobre TI verde. Ações práticas em TI verde. Primeira ação, configuração de economia de energia. Nós falamos aqui da economia de energia, das nossas metas em relação ao meio ambiente. Então, de maneira simples, eu posso verificar manualmente se eu estou desligando os meus equipamentos após o uso, se eu desliguei o estabilizador, se não tem nenhum equipamento em desuso que está ligado na energia. E caso eu tenha uma empresa grande, eu posso programar alguns temporizadores ou então alguns sensores, para que ao final da minha atividade, os equipamentos sejam desligados, prolongando seu tempo de vida útil e diminuindo os recursos energéticos. Uma segunda dica é em relação à reciclagem de equipamentos eletrônicos. Então, nós precisamos primar por aqueles equipamentos que sejam mais duráveis, como, por exemplo, a gente discutiu no modelo circular econômico, e verificar as empresas que promovem uma espécie de rechamada, um recall. Quando você vai fazer a troca do seu equipamento, você pode levar o seu equipamento usado, que ele vai gerar um desconto para você na compra de um equipamento novo. Muitas empresas no ramo de tecnologia oferecem esses recursos, que você está adquirindo um equipamento novo de forma mais barata e também está garantindo que aquele equipamento que foi usado, ele seja descartado de forma correta, evitando o acúmulo de lixo eletrônico. Terceira dica, compra de equipamentos eficientes em energia. Existem selos de economia de energia que nós precisamos estar atentos se a nossa máquina cumpre com esses requisitos. E também verificar se as nossas máquinas se estão dentro daquele padrão 14001, que é o padrão de sustentabilidade. Uma dica muito simples é o uso do teletrabalho. A tecnologia permite isso. Não é aplicado 100%, você não precisa que todos os seus funcionários estejam em teletrabalho, mas pode-se fazer uma escala mensalmente, porque teria uma economia de energia e de recursos local e também uma economia na emissão de carbono, visando aí os transportes, seria uma ação local. E por fim, a computação em nuvem, que foi discutido aqui recentemente, que tem muitos benefícios, como economia de energia, economia com equipamentos físicos, economia com impressão, lembrando do uso correto para que a gente não possa guardar aqui arquivos duplicados e nem arquivos desnecessários, né? Enfim, espero que tenham gostado desse pequeno estudo sobre TI verde e eu convido a todos a colocar esses pequenos princípios em prática. Um abraço e até a próxima!